Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos como mandante ou visitante da Loteca Concurso 1064. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times como mandante e visitante. Primeiro jogo, Fluminense e Atlético Mineiro pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fluminense como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Atlético Mineiro como visitante, nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Segundo jogo, Cruzeiro e Fortaleza pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cruzeiro como mandante, a equipe teve 1 vitória e 4 derrotas. Já o Fortaleza como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 empate e 4 derrotas. Terceiro jogo, São Paulo e Atlético Paranaense pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Paulo como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Atlético Paranaense como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Quarto jogo, CRB e Ituano pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do CRB como mandante, a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Ituano como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória e 4 derrotas. Quinto jogo, Santos e Corinthians pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Santos como mandante, a equipe teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Corinthians como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 empate e 4 derrotas. Sexto jogo, Trem e Santana pelo Campeonato Amapaense. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Trem como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Santana como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Sétimo jogo, Bahia e Palmeiras pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bahia como mandante, a equipe teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Palmeiras como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Oitavo jogo, Grêmio e América Mineiro pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Grêmio como mandante, a equipe teve 2 vitórias e 3 empates. Já o América Mineiro como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Nono jogo, Coritiba e Internacional pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Coritiba como mandante, a equipe teve 3 empates e 2 derrotas. Já o Internacional como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Décimo jogo, Cuiabá e Botafogo pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cuiabá como mandante, a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Botafogo como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. 11º jogo, Vasco da Gama e Goiás pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vasco da Gama como mandante, a equipe teve 1 empate e 4 derrotas. Já o Goiás como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 12º jogo, São Paulo do Amapá e Ipiranga pelo Campeonato Amapaense. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Paulo do Amapá como mandante, a equipe teve 1 empate e 4 derrotas. Já o Ipiranga como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. 13º jogo, Bragantino e Flamengo pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bragantino como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.
Já o Flamengo como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 14º jogo Sport e Juventude pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Sport como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 derrota. Já o Juventude como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.